Inacreditavelmente, a Pixar conseguiu de novo, gente. Lançaram uma continuação que é tão boa e para algumas pessoas chega a ser melhor do que a original. Divertidamente 2 já tá um estouro no Rotten Tomatoes e promete ser uma das grandes bilheterias dos últimos tempos. Mas e você? Desvendou todos os segredos colocados através das emoções, principalmente a ansiedade? Bora conferir. E com muitos spoilers, vou comentar com vocês agora tudo que eu achei do filme. A nova trama, a nova aventura envolvendo as emoções primordiais, a chegada das novas emoções, o desenvolvimento delas e, é claro, o final espetacular do filme, que é sem dúvida um dos grandes momentos e que pegou muita gente desprevenido. Eu realmente não imaginei que eles fossem retratar uma crise de ansiedade, e pra quem já teve, aquilo se tornou quase que um exorcismo, sabe? É como se a gente conseguisse se ver na tela e entendesse o que se passava dentro da nossa cabeça enquanto a gente sofria esses momentos de terror que é ter esse tipo de crise. Mas e o que mais, hein? A sala das projeções? Por que que o medo e a ansiedade não têm nariz? Vocês perceberam que as novas emoções praticamente não têm vontade própria? Todas elas estão amando da ansiedade? E você percebeu que a Riley nem sempre está amando da ansiedade também? A ansiedade precisa convencê-la das coisas? Gente, muita coisa legal no vídeo de hoje. Então, meu nome é Arthur Viana. E se ajeita aí, que agora a gente vai desvendar os segredos por trás da trama de Divertidamente 2. Pra começar, eu tenho que dizer que eu sempre achei que um segundo filme daria certo, né? Tinha muitas pessoas que não estavam otimistas sobre fazer a coisa funcionar, mas no fundo, eu sempre achei que teria pano pra explorar novas emoções, pra explorar novos nuances, conforme a Riley fosse crescendo. Então, tipo, eu acho que Divertidamente 3 vem aí. Tá, eu acho que eles só não anunciaram porque realmente gera todo um auê, né? Quando você anuncia um filme, anuncia data, título, essas coisas. Mas eu acho que vai vir aí sim, Divertidamente 3 e quiçá um Divertidamente 4. E tem a questão também que, né, as pessoas falam, mas não falam. Eu vejo gente comentando, não, sobre... É uma coisa assim, meio que a gente fica... eu tenho até medo de falar, porque eu tenho medo, né, de cancelamento dessas coisas. Mas assim, a sexualidade da Riley. Tem muita gente que fala bem assim, eu acho que a Riley é bi. Tem gente que fala, não, acho que a Riley é hétero. E tem gente que fala, eu acho que a Riley é gay, é lésbica, né? Eu acho que a Riley tá mais pra bi do que hétero. Eu acho. Então, isso seria interessante também, porque se eles forem explorar a confusão que é a cabeça de um gay quando tá se descobrindo, pano pra manga, viu? Pano pra manga. Mas vamos à trama dessa vez. Bom, a Riley fez 13 anos, se tornou uma pré-adolescente, né? Entrou na puberdade e vai passar 3 dias em uma academia onde ela vai ter a chance de jogar com uma equipe de hóquei do pessoal do fundamental, sei lá, que é dos próximos graus aí da escola. E ela obviamente quer, porque quer passar nesses testes e quer entrar pra nova equipe de hóquei. E aí é nesse cenário, tá? É impressionante como quando a gente assiste o filme, é tanta coisa que acontece que a gente fala, nossa, foi ao longo de... Não foi, gente, foi ao longo de basicamente 2 dias, tá? O filme acontece basicamente ao longo de apenas 2 dias na vida da Riley. É que na cabeça dela, nossa senhora, é uma loucura. A gente já começa o filme vendo a necessidade das emoções, das que a gente já conhece, né? Então, a raiva, na hora dela, ir pra cima do time, depois a nojinho, na hora que ela percebe que o protetor bucal não é o dela, e até da tristeza quando ela tem que sair, né? Porque ela causa uma falta, ela tem que sair e falar, é legal ela ficar triste agora pra ela entender mais ou menos o que ela, né? Pra ela poder processar o que acabou de acontecer. E isso é muito legal, ver que a alegria tá conseguindo coordenar todas elas e dando o real valor de todas elas existirem, principalmente da tristeza, isso é muito legal. Aí um detalhe são as ilhas. Gente, quando mostra a ilha da família perto da ilha da amizade, eu chorei de dar risada no cinema, porque é exatamente isso. Ela tem 13 anos. A família é importante? É, claro, né? Tudo de bom, tá ali. É uma ilha ainda dentro dela. Mas as amizades é um peso que exerce sobre uma criança, sobre um pré-adolescente de 13 anos, muito grande. Porque uma coisa que a gente tem que falar e a gente tem que trabalhar, e é fato, né? E é bom que os adultos assistam esse filme, porque ele é escrito, né? Assim, ele é roteirizado, claro, por roteiristas, mas com base em conhecimentos psicológicos, né? Eles pegam grandes psicólogos, psicanalistas, pessoas que vivem, que estudam a mente humana. E assim, aceitem.
tá? Na pré-adolescência, na adolescência. As amizades, elas são de extrema importância nesse primeiro momento. São questões e questões, mas é inegável que a Ilha da Família, nessa época, fica menorzinha do que a Ilha da Amizade. E isso, pra mim, foi, tipo, impagável. Depois nós temos as convicções, né? E isso é muito interessante. Primeiro porque, em inglês, chama-se sistema de crenças. E quando a gente começa a estudar PNL, né? E essas coisas relacionadas à mente, desenvolvimento e etc., o termo é sistema de crenças. Então, se você for pesquisar sobre aquele pedaço representado no filme, não pesquise como as convicções, pesquise como sistema de crenças, e você vai ver que ele foi muito bem exemplificado. Por quê? O sistema de crenças é literalmente o que guia as nossas ações. Literalmente. É o que você acha, é o que você tem de aspecto de si mesmo e do mundo que guia as suas escolhas. Todas as suas escolhas. E a tua vida, praticamente. Então, aquele rio com aqueles fios ligados à torre de comando, à sala de comando da Riley, aquilo é extremamente simbólico. O fato, né, de durante a noite elas descerem muito, elas descem tudo, né? Os níveis mais baixos que a gente conhecia até então, de Divertidamente na Mente, da Riley, eram aqueles onde tinham aquelas memórias que eles jogavam, aquelas memórias que já não dava nem pra saber mais que memória que era, tava cinza, apagada, sabe? Que é as que a gente esquece, literalmente. E aí a gente descobre que tem um nível mais fundo do que aquilo, representado pelo inconsciente, ou seja, o fluxo da consciência, o rio do fluxo da consciência é que leva as águas do inconsciente. Isso é muito profundo. E aquilo é o que forma a Riley, o seu sistema de crenças, que é o que forma a gente como ser humano também. E é por isso que muita gente fala que um pai, um professor, tem o poder de acabar com uma criança ou com um pré-adolescente, né? Um professor, quando vira pra um aluno e fala: você não vai ser ninguém, você vai ser um merda, você não vai construir nada na sua vida, tendo a autoridade que tem, ele imediatamente cria um fio nesse sistema de crença. É uma memória que ela não é diferente do filme, né? Que existe essa romantização, entre aspas. As memórias não são selecionadas pela alegria. Elas são colocadas lá imediatamente a partir da hora que você aceita. Então, quando o adolescente escuta aquilo, principalmente de forma repetida, a crença dele é de que ele é um merda. É de que ele é complicado. E aí você pode determinar o rumo da vida de uma pessoa dependendo do que você fala pra ela, nessa primeira infância e adolescência. Então, você papai, você mamãe e você professor, porque eu sei que tem muitos professores também que assistem meu canal, eles comentam, né? Ah, eu sou professor, adorei esse vídeo e tal. Vocês, óbvio, muito cuidado com o que vocês vão falar, mesmo que seja com o pior aluno da sala. Muito cuidado. E aí um detalhe que eu achei extraordinário no filme, que eu tenho que comentar, que quem já foi adolescente sabe que funciona exatamente desse jeito, é quando eles estão dormindo, e aí as novas emoções estão chegando. Na verdade, o painel da puberdade ali, o alarme da puberdade toca, a galera chega pra poder aumentar o lugar pra chegada das novas emoções. E aí tem um cara que ele mexe na mesa de comando. E a gente descobre que a mesa de comando é basicamente correspondente aos hormônios da Riley. A mesa de comando são os hormônios, ou seja, a alegria, ela é a dopamina, a serotonina da Riley, sabe? A raiva é o cortisol da Riley, por aí vai. Então, quando eles vão mexer na mesa de comando depois que o cara potencializou ela, fica tudo too much, fica tudo descontrolado. Então, tipo, a raiva aperta só pra ter um pouquinho de raiva da mãe de manhã, e ela explode com a mãe. Ele fala: que é isso, gente? Eu só apertei um botão. E aí a Nojinho vai apertar, ela aperta e ela dá um grito, assim, que ela tá com nojo dela mesma. E aí, tipo, eles falam: literalmente quebraram a mesa, tá? Essa mesa tá com problema. E não é. É porque a descarga de hormônio que a gente recebe, né, quando a gente é adolescente, pro desenvolvimento do corpo, etc., deixa as coisas completamente desreguladas. Então, eu me lembro de explodir com meus pais por muito pouco. Eu me lembro de, por dentro, eu tá pensando assim: meu Deus, mas por que eu tô tão bravo? Foi só uma coisinha de nada, sabe? Mas eu não conseguia me controlar. Isso são os hormônios. Então, assim, os próximos anos da vida da Riley vai ser desse jeito. Meio too much. Tudo too much. Isso é muito engraçado. Quanto à ansiedade, eu não sei se vocês perceberam, mas todas as emoções que chegam junto com a ansiedade, na verdade, respondem a ela. Elas não são emoções que existem por si só, digamos assim. Como a nojinho, a raiva, que consegue controlar o painel,
sabe? Independente da alegria estar ali ou não, ou a tristeza e tal. Por exemplo, é a ansiedade que fala que a Riley não pode parecer tão empolgada enquanto ela tá conversando com a Val pela primeira vez, né? A Val é aquela garota jogadora do time que a Riley quer fazer parte. Quando ela fala isso, quem vai dar um jeito nisso é o tédio. É a ansiedade que dá a necessidade da emoção. Então, quando ela precisa ter um pouco de inveja ali pra poder querer fazer, querer crescer. Então você percebe que elas são extensões da ansiedade. Elas não estão por si só. Eu achei também isso uma jogada muito legal do filme, assim. Pelo menos essa foi a minha interpretação, sabe? Agora tem um outro momentinho, eu fiquei meio assim, eu fiquei observando e eu falei, cara, eu acho que talvez aqui fosse necessária uma outra emoção. Quando a Riley começa a querer fazer parte do grupo das meninas, né, ser descolada e tal, pra poder ter mais chances de entrar pro time, a Val chega pra ela e oferece uma barrinha que ela não gosta dessa barrinha. Ela tem nojo, né, de comer essa barrinha. Mas ela vai fingir que ela gosta pela Val. E quem faz com que ela finja que ela gosta e coma a barrinha é a inveja, né? Ela fala, não, se elas gostam, a gente gosta também. E tal. Porém, isso aí pra mim é senso de pertencimento, né? É esse lance de querer se adequar ao que as meninas gostam, do estilo de música, das coisas que elas fazem pra se divertir, das coisas que elas gostam de comer. Isso é senso de pertencimento. Eles colocaram nas costas da inveja, né? Entre aspas. Que essa inveja também, ela não é aquela inveja que a gente tava meio que premeditando que ela fosse, né? Aquela coisa um pouco mais vil, um pouco mais má. Não, ela é tipo assim, ai, precisamos também. Então vamos lá. Porque senão, eu achei que ela ficou um pouco jogada, essa inveja. Assim, tipo, por exemplo, pra esse momento, eu acho que teria que ser uma emoção mais precisa. A emoção que representasse o senso de pertencimento, né? Eu preciso pertencer a esse grupo, eu preciso parecer com elas. E eu acho que não é a inveja que tá aí. Mas tudo bem, né? Isso é só um comentário de algo que eu percebi no filme que talvez, quem sabe, se não tiver um terceiro, não venha aí. Outra coisa que eu tenho que comentar também, que pra mim foi genial, foi assim, uma jogada, foi a sala de projeções. Aquele momento, pra mim, ele me fez, assim, o meu olho lacrimejar. Não cheguei a chorar, mas lacrimejou. Porque ela deitada e a ansiedade falando, a gente precisa prever o que vai acontecer. Então vamos usar a imaginação dela pra ajudar a gente nessa. E a Riley, ela é uma menina muito criativa, né? Tanto que a imaginação dela é toda doida. A alegria adora a ilha da imaginação ali, o pedaço da imaginação. A terra da imaginação, se eu não me engano, não lembro. É que é Imagine Land, né? E aí, eles usam das projeções, que são coisas boas que a gente pensa, né? Quando a gente é muito criativo, então a gente precisa criar alguma coisa, pensar numa história, projeções, né? A gente precisa pensar, ai, como que será que vai ser amanhã? Projeções. Só que acontece, enquanto você é regado por alegria, alegria traz otimismo, né? Alegria traz muitas coisas boas. Então as projeções são boas. A alegria não vai deixar que você pense coisas ruins. Porque dopamina, né? Dopamina, serotonina, ela faz com que você... Uou! Só que a ansiedade não. A ansiedade, ela quer prever o que vai dar de errado. Tanto que quando elas falam do livro vermelho da professora, né, que tem as anotações de quem tá pra passar, não vai passar, né, que é tudo que a professora acha, a inveja, ela fala bem assim, meu Deus, e se tiver uma lista das melhores e a gente não estiver nela? E a ansiedade fala, e se tiver uma lista das piores e a gente for o topo dela? Ou seja, é um olhar mais pessimista. A ansiedade tenta proteger, né? Entre aspas. Por isso ela fala, pra proteger a Riley, a gente precisa fazer com que ela entenda todas as possibilidades péssimas do que pode acontecer. Então ela começa a jogar projeções horríveis na cabeça da Riley. Aquilo pra mim foi tipo, mano, é exatamente assim que acontece. A gente deita pra dormir antes de um grande dia e quando a gente tá ansioso, quando a gente tá, né, com a ansiedade atacada, a gente às vezes tende a pensar as piores coisas que podem acontecer. E às vezes, né, às vezes isso vai além e a gente começa a ter essas projeções não só antes de dormir, durante o dia. Sabe? Pensamentos intrusivos, coisas que a gente fala bem assim, meu Deus, por que eu tô pensando isso? Tá tão... isso, que coisa horrível. É. E a Riley, ela vai ficando agoniada. Cada projeção que é lançada na cabeça dela. E aí, quando a alegria chega, ela começa a tentar, mesmo longe da mesa de comando, ela começa a tentar mandar projeções boas. Então a Riley começa a ver coisas boas, de repente. Quando ela começa a ver coisas boas, ela começa a ficar mais tranquila. E aquilo é a alegria fazendo o maior esforço, tirando da onde ela não tem, pra tentar trazer um pouco de paz pra cabeça da Riley. A ansiedade não tá catando que ela tá matando a Riley.
Ela não cata. A alegria que cata. A ansiedade, acho que ela tá protegendo. Ela fala, você não está ajudando. Ela fala pra alegria, né? Você não está ajudando, querida. E isso é muito louco, isso é muito simbólico. Essa parte pra mim foi, tipo, extraordinária. A sala de projeções foi um acontecimento. Aí eu vi um detalhe que é muito engraçado, que a raiva e a ansiedade não tem nariz. São as únicas emoções que não tem nariz. Eu vi, acho que foi no TikTok, o menino postou. E aí foi muito engraçado porque ele falou que é porque quando a gente sente essas emoções, a gente não respira. A gente não, né? Quando a gente tá com muita raiva, a gente não respira direito. E quando a gente tá com ansiedade, principalmente com crise de ansiedade, a gente também não respira direito, né? A gente hiperventila, é uma coisa meio esquisita. E eu achei uma jogada. Não sei se é isso, né? Não cheguei a pesquisar, mas se for, mano, é uma jogada muito de mestre, assim. Achei muito sacada de não colocar nariz nessas duas emoções. Muito interessante, né? Outro aspecto muito interessante do filme, e que é também uma jogada, assim, ela é simples, ela é delicada e pode passar despercebido de muita gente, mas todas as vezes que a ansiedade tá fazendo a Riley fazer certas coisas, a Riley às vezes não vai. Então, por exemplo, na hora da ansiedade selecionar as amigas do time de hockey, ao invés das amigas de infância da Riley, ela aperta, né, que a Riley tem que ir com as amigas do hockey. A Riley faz com o pé, mas ela não vai imediatamente. E aí ela fala assim, por que ela não tá indo, né, se eu já dei o comando pra ela ir? Aí a Alegria fala, é porque ela não vai trair as amigas dela, por causa do sistema de crenças lá, das convicções dela. E aí é quando a ansiedade pega as convicções e joga fora. Ou seja, a ansiedade, ela não tem um real poder sobre a Riley. Diferente da alegria. A alegria tocou no painel de controle, a Riley se enche. Não tem barreiras pra alegria. A ansiedade, pra ela controlar a Riley, ela precisa forçar. Ela força a Riley as coisas. Ou seja, ela precisa da sala de projeções pra deixar a Riley meio doida, pra poder fazer o que ela quer. Ela precisou se livrar do sistema de crenças. E ela só consegue, de fato, controlar na hora a Riley quando ela pega a Riley em momento de fragilidade. Então, quando a Riley tá meio esquisita, é quando, se a ansiedade pôr a mão na mesa de controle, o bicho... Ixi, é uma avalanche, é uma bola de neve. Ela controla. E isso eu achei muito interessante. Porque é realmente isso, né? Quando a gente estuda, pelo menos, dopamina, serotonina entrou, ela vem com tudo. A alegria, a gente se joga. Mas quando é a ansiedade que tá fazendo coisas, ela sempre bota à prova pensamentos, ideias de nós mesmos. E aí a gente sempre fica, será que sim, será que não? Será que eu faço, será que eu não faço? Será que eu posto esse story como resposta? Será que eu posto essa indireta? Ou será que não? E aí a gente é convencido por outras maneiras a fazer. Só a ideia de fazer, às vezes, impede a gente de fazer. Mas aí a ansiedade dá um jeito e a gente vai lá e... Eu já botei tudo a perder muitas vezes na minha vida a respeito de várias coisas que eu sei que se não fosse a ansiedade, eu não teria... Talvez eu teria até me dado melhor, sabe? Em certas situações. É muito punk isso. Tipo, Divertidamente 2 é... Caraca, que filme, gente, que filme. E aí, olha que loucura. Aqui tem a missão de ir pra sala de controle. Tentar entender o que tá acontecendo e, na hora certa, puxar as outras emoções é a tristeza. E por que que é a tristeza? Porque perto da ansiedade, ela consegue passar despercebida. A existência dela ali passa despercebida, entre aspas. Por quê? A ansiedade, normalmente, tá ligada ao pessimismo, né? Quando a gente fica ansioso com algo, a gente tá pensando algo, normalmente, coisas ruins, né? A gente tá projetando coisas ruins que podem acontecer pra gente poder se livrar delas, entre aspas. E se você for parar pra pensar, as projeções todas que a ansiedade faz, se a tristeza estivesse por perto ou na mesa de controle, estaria tudo ok. A ansiedade e a tristeza trabalhariam bem juntas. Vocês cataram? Então, a presença da tristeza na sala de controle pode passar despercebida. É claro que ela é ajudada pela vergonha, né? A vergonha cata que ela tá ali, e a vergonha também tá meio consciente do que tá acontecendo, e ela começa a esconder a tristeza pra ansiedade não catar, porque a tristeza é amiga da alegria e tal. Mas, num panorama geral, é a melhor, realmente, a melhor emoção pra estar ali sem ser notada pela ansiedade. É a tristeza. Vocês fizeram esse paralelo também? Doido, né? Maravilhoso. Outra coisa é que a alegria, ela não sabe fazer planos. Enquanto a ansiedade, ela tinha tudo planejado, né? Ela fala, eu planejo o futuro. Ela sabe coisas assim, tipo, peraí, daqui 2 dias, daqui 2 meses, daqui 2 anos, daqui 15 anos, daqui 50 anos. A alegria, ela tem essa mania de... Não, se deixar, eu planejo tudo. Eu vou embora. Eu consigo trazer o que tiver pela frente. A alegria não consegue. Por quê? A alegria, ela é um estado presente, né? A gente não consegue ter uma alegria
lá na frente, digamos assim. A alegria, ela traz pra gente o estado presente do que a gente tá. Ela traz presença. Então você está alegre, você está alegre. É agora e daqui a pouco. Lá pra frentona, não. É estado presente. É tudo que tá acontecendo agora, assim. Eu não estou preocupado. Estou preocupado agora. Estamos alegres? Estamos tristes? Estamos com nojo? Com medo? O que nós estamos? O problema é que quando entra a ansiedade, é como estaremos. Então, na hora dela fazer um plano, dela traçar um plano, a alegria traçar um plano de como eles vão pegar a convicção da Riley, né, o sistema de crenças da Riley, pra poder colocar e instalar de novo, pra trazer a velha Riley, o plano dela é super imaturo, infantil, feliz, tipo, é um plano super, vai dar tudo certo, vai ser tudo maravilhoso. Enquanto os da ansiedade é uma coisa muito elaborada, né? É um negócio muito elaborado. E isso eu achei também genial, assim, a alegria não ser capaz de fazer um plano, de traçar um plano. Eu achei genial. E por fim, nós temos aquela cena extremamente simbólica e desenhada do que é uma crise de ansiedade. A Riley passando mal, né? Aquele aperto no peito. E a ansiedade vai dar tudo certo, peraí. Aí tem uma hora que a tristeza fala, você tá forçando demais a Riley. E quando a alegria entra naquele tornado da ansiedade, ela tá travada. E quando a alegria começa a falar com ela, vem só uma lágrima no olho dela, assim. Ela própria já se perdeu. Ela própria já foi embora. Tipo, a alegria, ela fica intangível. A alegria não consegue tocar nela. Tipo assim, não consegue tirar ela da mesa. E aí o que precisa? Calma, respirar fundo, conversa, fala com calma. Porque é a ansiedade que tem que tirar a mão dali. É a ansiedade que tem que dar o espaço. Isso pra mim foi... Eu chorei horrores na sala, assim. Chorei horrores, porque é exatamente assim. Eu fui falar com meu marido e meu marido falou, mas ela é tão nova, né, pra ter uma crise de ansiedade, 13 anos. E aí eu falei, cara, é verdade. Na minha vida toda eu tive 4 crises de ansiedade ao todo. Eu tenho 33 anos. Só que a primeira, eu me lembro até hoje, porque ela foi a primeira, e eu fui parar no hospital, eu tive que tomar calmante na veia. Enfim, foi muito tenso. Foi no ano de lançamento de Shrek 2. E aí eu fui ver que ano que foi lançado Shrek 2. 2004. Em 2004 eu tinha 13 anos. A idade da Riley. E eu fui parar no hospital. E eu me lembro como tava a minha cabeça. Eu me lembro como tava o meu corpo. Assim, é uma loucura. É uma loucura. Literalmente, assim, é insano. E eu tinha 13 anos. Eu próprio achei meio forçado quando eu assisti o filme. Eu falei, mas ela tem só 13 anos. Nada a ver. Eu tinha também, quando eu tive a minha primeira. Meio louco, né? Às vezes a gente esquece, mas cabível. E é daquele jeito. Quando a alegria finalmente entra, e aí eu sempre falo, serotonina, dopamina, endorfina, tudo se resolve. Porque nada tava acontecendo fisicamente na Riley, né? Você vê, ela agarra o peito, isso não tá acontecendo. É aqui. E no momento em que a alegria toma, a Riley tem um estado de presença. E aí ela passa a mão no banco, vocês lembram? Ela passa a mão no banco assim, bem... Ela se dá conta, aqui e agora. Aqui e agora, estou aqui e agora. E aí todas as emoções abraçam o sistema de crença da Riley. Porque isso também foi genial. A ansiedade, isso pra mim, meu Deus. Ela jogou um monte de bolinhas de ansiedade lá, né? Criando a nova Riley. Quando cria, finalmente, e a Riley fala o que vai imperar na cabeça dela, é uma frase horrorosa, é uma frase ruim. Imediatamente a ansiedade fala, não, tá bom, calma, pera, gente, a gente vai dar um jeito nisso. A ansiedade jurou que ela tava criando uma coisa maravilhosa, e no final, o que a Riley pensa é, eu não sou boa o bastante. Tudo que você enfiou em mim até agora me fez chegar à conclusão de que eu não sou boa o bastante. Isso eu achei isso genial. E aí quando todas as amizades abraçam e a Riley volta pra si, aí ela chama pela alegria na mesa de controle. E a alegria vai. E aí eu chorei também. Quando ela põe a mão, e só o que ela quer naquele momento é jogar o hóquei dela. Ela adora jogar hóquei. Só o que ela quer é tá ali, se divertindo, fazendo. Tá tudo certo. Alegria. É só estado de presença. Aqui e agora. O que tá acontecendo agora? Nós estamos jogando hóquei. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Depois disso, tem aquele momentinho em que elas estão também pensando no futuro e a ansiedade chega e fala bem assim, mas e se? Eu fiz uns planos aqui, uns planejamentos do que pode acontecer. Ela fala, a gente morrer sem amiga na praça, dando coisa pros pombos e tal. Eu dei muita risada, porque aí a alegria fala, mas não aconteceu. A gente não tá lá, a gente tá aqui ainda. Então vem aqui, relaxa nessa cadeira, fica de boas
que depois a gente conversa. O que que tá sobre o nosso poder agora? Aí a ansiedade fala, a prova de espanhol amanhã? Ela, isso, a prova de espanhol que é amanhã. Temos que estudar, é isso. Isso tá sob o nosso controle, tá sob a nossa jurisdição. Esse lance de ela vai morrer sem amiga, isso aí... Peraí, segura. Gente, fala sério. É um filme que é inacreditável, assim, pra fechar. É inacreditável. A Pixar fez o inimaginável. Com isso eu tenho que fazer um comentário também que, assim, esperem mais sequências. Tá? A Disney, infelizmente, lançou, né, nos últimos anos, algumas animações que não tiveram o desempenho, estavam perdendo, pessoas estavam falando, estava perdendo a magia Pixar de fazer animação, de criar coisas que explodam a nossa cabeça. E aí o sucesso de Divertidamente 2, ele é aquela faca de dois gumes, né? De um lado maravilhoso, do outro, epá. É pra isso que serve esse termo, facas de dois gumes? Tomara que seja. Porque pra mim eu vejo assim, adorei que Divertidamente 2 é tão bom quanto, e em certos aspectos melhor até do que Divertidamente 1. Só que por outro lado também, a Disney não vai nos entregar novas histórias. Ela vai focar em remake e sequência. Então vem aí mais um Toy Story, mais uma Moana, mais um Frozen. Né? Meio complicado isso. No entanto, eu quero saber, e aí vocês assistiram Divertidamente 2? Sim, né? Porque esse vídeo, pelo amor de Deus, só um spoiler. O que vocês acharam? Vocês tinham catado essas coisas que eu comentei aqui também? Ai, gente, que delícia de filme. Fala sério. Bom, comenta muito aí embaixo que eu quero saber, hein? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.